Mas eu queria começar lendo um versículo. Se você puder abrir aí, ou encontrar Gênesis, capítulo 2. No versículo 1 e 2. Diz assim, Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2. Assim foram concluídos os céus e a terra com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pelo teu povo que o Senhor aqui trouxe, obrigado pela certeza da tua presença e de ter ouvido já cada oração. Pedimos agora que o Senhor também se digne de falar conosco, nos abençoar e nos dar instrução, segundo a tua palavra, sobre esse tema que faz parte da vida de todos nós, que é o trabalho. Nos orienta segundo a tua palavra e com a ajuda do teu Espírito, e em nome de Jesus, amém. Quem aqui gosta de trabalhar? Que bom ouvir isso, viu? Porque tem aí uns irmãos que estão 40 anos, já estão pensando em se aposentar. 42, já não quero mais trabalhar não, eu estou pensando em me aposentar. Tem que pensar na aposentadoria, né? Agora, uma coisa é pensar na aposentadoria, outra coisa já está aposentado. Sabe que alguns veem o trabalho como um peso, como um fardo que tem que se carregar, como algo assim que seria bom se pudesse se livrar, se libertar dele, porque traz sofrimento, traz cansaço, traz angústia. E, por incrível que pareça, a palavra trabalho no latim vem de tripalium. E tripalium era um instrumento de tortura. Eram 3 paus onde se colocavam pendurado primeiro animais, mas com o tempo foi usado para torturar pessoas também, principalmente escravos. E o verbo que se derivou desse substantivo, tripalium, tripiliare, é de onde vem a palavra latina trabalhar. Trabalhar. Inclusive, nesse também tem gente que acha que o trabalho foi consequência do pecado. Foi assim um castigo pelo homem ter pecado. Então, pecou, agora vai trabalhar. Inclusive, uma vez, um irmão veio para mim e me perguntou isso, pastor, onde está aquele versículo que fala que o trabalho foi consequência do pecado? Eu falei, irmão, não tem esse versículo. Porque o trabalho já existia antes do pecado. Lá no Gênesis, já estava escrito assim, e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e guardasse. Isso aí foi antes do pecado. O que veio depois do pecado foi a fadiga, foi o cansaço, foi o ganhar o pão com o suor do rosto. Isso sim veio depois do pecado. Como consequência, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida, ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado. Então, depois do pecado, não é que veio o trabalho, depois do pecado, é que o trabalho ficou árduo, a terra ficou dura. Para a gente ter o pão de cada dia, tem que, suar a camisa. A gente come com o suor do rosto mesmo, não tem outro jeito. Depois que o pecado entrou, não é que chegou o trabalho, mas o trabalho se tornou algo duro.
fatigante. E, em alguns contextos, é verdade, até opressor. Mas a pergunta, irmãos, que a gente precisa responder aqui é: o que a Bíblia nos fala, em geral, a respeito dessa nossa incumbência de trabalhar, a fim de que a gente não veja o nosso afazer, a nossa responsabilidade, o nosso ofício, a nossa função na vida, o nosso trabalho como um tripalho, uma tortura, algo fatigante, algo opressor. Então, a primeira verdade que a Bíblia nos ensina é que o trabalho é parte da imagem de Deus em nós. Por quê? Porque o próprio Deus trabalha. O próprio Deus trabalhou. Aliás, as Escrituras, Gênesis capítulo 1, começa com Deus trabalhando. Deus criando todas as coisas naqueles 6 dias, tanto é que a gente leu aqui no começo. Assim foram concluídos os céus e a terra com todos os seus elementos. No 7º dia, Deus já havia completado a obra que fizeram, ou seja, ele não pediu extensão de prazo. Prazo certo, 6 dias, completou a sua obra e no 7º, então, pôde descansar. Alguém já disse, inclusive, que se a gente está trabalhando mais do que 6 dias, não está conseguindo descansar sequer numa semana, de 2 uma. Ou a gente está trabalhando mais do que Deus pede, ou a gente precisa se organizar melhor para realizar o nosso trabalho todo em uma semana e sobrar um dia de descanso. Então, Deus trabalhava, Deus trabalha, Jesus trabalha. Quando os seus adversários o acusaram de estar trabalhando no sábado, o que ele respondeu? O meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Então, Deus trabalha, o Pai, o Filho trabalha, e a sua palavra nos ordena o trabalho, nos incita o trabalho, nos orienta ao trabalho, inclusive com alguns versículos interessantes. Olha só, Efésios 4, 28. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe. Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Então, trabalho é para eu fazer o que é bom com as mãos, ter o sustento da minha casa e também ter o que repartir. Ter o que distribuir, ter o que abençoar com aqueles que, apesar de trabalharem, passam necessidade ou estão em um momento de enfermidade que não podem trabalhar, precisam de ajuda. E diz mais: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, meu irmão, você está aí trabalhando, suando a camisa para pôr o pão na mesa, está tudo certo. É isso mesmo que tem que acontecer. Para isso também que Deus nos criou, e quando a gente faz isso, a gente não só cumpre com o propósito pelo qual Deus nos criou, mas também espelha a sua imagem, porque espelhamos a imagem do Deus que trabalha. E como seus filhos, a sua imagem, nós também trabalhamos. Está tudo certo. Trabalhar faz parte da imagem de Deus em nós. O Lutero, inclusive, dizia assim, que Deus fez os peixes para nadar, as aves para voar e o homem para trabalhar. E homem no sentido geral, viu, irmãs? Ser humano. Ser humano. Homem no sentido assim, ó, amplo da coisa. Não é só o macho, a fêmea também. Muito bem. Ora, uma segunda verdade bíblica sobre trabalho. Senão ia dar discussão quando chegasse em casa aí, né? O trabalho é cumprimento de vocação. Semana passada a gente viu sobre vocação. Vocação no sentido de chamado. E vimos que não é só pastor e missionário que tem vocação, que tem chamado. Todos os crentes têm chamado, e num sentido
todo ser humano tem chamado, todo ser humano tem vocação, porque Deus compartilha, Deus derrama capacidades, talentos sobre todos os seres humanos, para que cada um execute uma função na terra, no mundo, na vida. É lá Tiago que nos dá essa referência quando diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, e isso não é exclusivo aos crentes. Não são só os crentes que recebem de Deus capacidades, que recebem de Deus talentos, e dons nesse sentido de talentos, para que se cumpra as suas vocações. E quando o ser humano pega aquilo que recebeu de Deus, porque na verdade todo dom, todo talento é de Deus, mas Ele compartilha conosco essa capacidade, essa fração de poder para realizar coisas. Quando esse ser humano que recebeu essa capacidade, ele usa essa capacidade para o bem, para produzir o bem, com o seu afazer, com o trabalho das suas mãos, ele coopera com Deus para o cumprimento de dois propósitos. Um é a boa ordem da criação. Deus está governando tudo, e Ele então distribui dons, talentos, para que os homens tomem parte nessa governança. Então, quando o mecânico lá na sua oficina conserta bem o carro, o padeiro lá na sua padaria faz bem o seu pãozinho, o alfaiate lá na sua oficina faz bem lá o conserto da roupa, cada um desses estão dando a sua pequena contribuição, mas importante contribuição para o bom andamento da vida, do mundo que Deus criou, para que a vida em sociedade se torne possível. Tanto é que quando um grupo desses param, seja por motivos lícitos ou ilícitos, a gente vê o quê? O transtorno que dá. O caos que vira. Por quê? Por mais simples que seja aquela função, ela é essencial para o bom andamento da vida. É o cumprimento de uma vocação de Deus. Toda pessoa que está lá fazendo o seu trabalho, bem feito, coopera para o propósito de Deus, para que essa vida humana seja possível. Para o bom andamento da vida, para a ordem da sua criação. E se cumpre um segundo propósito: a nossa realização como pessoas. A gente se sente útil, a gente se sente importante, a gente sente que a gente tem um porquê de estar aqui, a gente se realiza. Quem não realiza, não se realiza. Para se realizar, é preciso realizar. E Deus poderia fazer tudo sozinho. Mas Ele nos chama para participar do que Ele está fazendo no mundo hoje, para que a gente, participando da sua obra, a gente também participe da sua realização. Aquele sentimento que Ele teve quando Ele terminou os 6 dias da criação, olhou, viu que tudo ficara muito bom. O que é isso? É um sentimento de realização, de ter feito a coisa bem feita. Por exemplo, hoje tem um pessoal aí trabalhando com os preparativos para a EBF. No final desse trabalho, quando se encerrar, sabe quem é que vai estar mais realizado? Sabe quem? Quem mais trabalhou. Quem mais trabalhou, quem mais se deu, quem mais se dedicou, quando a coisa terminar e vir o efeito da coisa, quem vai estar mais realizado? Quem mais trabalhou, quem mais participou, quem mais se deu. Então é isso, Deus chama para a gente participar com Ele da sua obra, que Ele está fazendo, Ele nos convida, para que depois a gente participe também da sua
realização. Aquele sentimento de dever cumprido, de obra realizada, de trabalho bem feito. É como um pastor disse, né, o seu filho tinha feito um trabalho mal feito de casa, e aí ele orientou: filho, faz um pouquinho melhor, né? Assim. E aí o filho aceitou e foi e refez e fez dessa vez bem feito. E aí sabe o que o pastor percebeu? Que o maior bem tinha sido feito para o filho mesmo. O que ele sentiu, sabe? Depois de ter feito a coisa bem feita. Sentimento de dignidade, de realização. Para isso que Deus também nos dá o trabalho. Inclusive, interessante, né? No inglês, em vez de tripalium, a origem da palavra work tem o sentido também de realizar. Realizar uma tarefa e realizando, ter a realização. Agora, terceiro, irmãos. A Bíblia nos ensina que o trabalho não deve ser idolatrado. Tem os workaholics, né? Você sabe, uma vez eu ouvi um governador de São Paulo, não é esse que está no governo hoje, mas um governador de São Paulo, dizendo assim: eu acredito no trabalho. Frase de efeito, né? E paulista ama ouvir isso. Paulista é meio fissurado em trabalho, pelo menos era, não sei agora, mas era. Mas assim, eu também acredito no trabalho. Mas eu não acredito só no trabalho. Por quê? Porque o Salmo 127:1, o que o Salmo 127:1 vai dizer? O que você lê aí? Se o Senhor em vão trabalham os que edificam. Ou seja, todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, todo o nosso trabalho, se não contar com o favor, com o sopro, com a bênção do Senhor, vai ser insuficiente. Não vai alcançar o alvo, o propósito, não vai chegar lá, não vai realizar o que precisa realizar, vai ser insuficiente, senão mesmo vão. Por isso que, na teologia bíblica do trabalho, há espaço também para o descanso, para a pausa. Agora ficou melhor, né? Porque 6 dias trabalharás e fará o teu trabalho, mas o 7º dia, sábado do Senhor teu Deus, nesse dia não farás trabalho algum. Agora não é para você ficar descansando e colocando os outros para trabalhar. Aí é fácil. É descanso para a criação toda. Assim como Deus descansou, trabalhou, descansou, o ser humano, imagem e semelhança, trabalha e descansa também. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Quando a gente obedece essa cadência de trabalho e pausa, pausa e trabalho, o que acontece? Por que é importante a pausa ou descanso entre os trabalhos? Bom, primeiro porque quando a gente descansa, depois a mente trabalha melhor. Já teve alguma vez assim, que você foi dormir com uma situação que não se resolveu, um problema que você não encontrava a solução, fez, não dava certo. Aí você foi dormir, no outro dia, a coisa está mais clara. Você enxerga melhor. Eu ouvi uma vez um documentário dizendo que quando a pessoa dorme, o cérebro faz uma faxina. Tira aquelas informações desnecessárias, organiza. E é por isso que quando você acorda, a coisa está mais ordenada. Está mais clara. Você realiza melhor. E quando você pausa, depois do trabalho, né? Não adianta só fazer pausa.
Mas trabalhou, fez a pausa, é um espaço que você dá para Deus também trabalhar. É um mecânico que uma vez me disse assim, que ele estava lá fazendo, tentando consertar um defeito num carro, e não conseguia, e tinha prazo, o tempo passando, ele ficando nervoso. E aí chegou uma hora e falou, quer saber, eu vou parar, eu vou orar. Ele parou, foi orar. O testemunho dele é que quando ele voltou, ele encontrou a solução. Eu mesmo, às vezes, estou trabalhando e, de repente, eu me pego trabalhando assim no mecânico. Só fazendo. Aí eu paro e digo assim, peraí, Senhor, eu não quero apenas trabalhar para o Senhor, eu quero trabalhar com o Senhor. Conduzido pelo Senhor, orientado pelo Senhor, na cadência do Senhor, por o resultado do trabalho ser abençoado pelo Senhor. E a coisa vai melhor. Então eu queria te dar uma dica. Quando você está lá fazendo, e a coisa não vai, fala assim, Senhor, olha, tudo que eu podia fazer, que eu consegui, está aqui, eu sei que não está pronto, mas eu vou dar uma pausa para o Senhor pôr a mão. Está aí, Senhor, põe a mão. E vai descansar um pouco, vai orar. Talvez quando você voltar, você vai voltar com a solução. Ou vai enxergar a solução. Porque Deus não nos chama para trabalhar para Ele. Ele nos chama para trabalhar com Ele. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Aqueles que cooperam, trabalham, operam lado a lado. E finalmente, irmãos, nosso trabalho é para a glória dele. Esse é o fim do trabalho. Glorificá-lo, servi-lo. Você veja o que o Paulo vai dizer nesse texto. Escravos, obedecem em tudo a vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor, e tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa, servir a Cristo, o Senhor. Quando você está lá no seu trabalho, você para de pensar que você está servindo uma empresa, servindo uma pessoa, um chefe, um patrão, e você coloca na cabeça, na verdade, aquilo que você está fazendo, em última instância, é para o Senhor. O que acontece? Você vai fazer bem feito. Se você amar o Senhor, é claro, você vai fazer bem feito. Não importa se você está sendo observado ou não. E aí sabe o que vai acontecer? Aquele que te vê quando ninguém vê, vai te recompensar. Vai te recompensar. Porque a Bíblia diz que Deus observa todos os homens para recompensar cada um segundo a sua obra. Olha o que diz esse versículo, que interessante. Vês um homem diligente na sua obra, perante reis será posto. E você vai glorificar a Deus com o que você faz, seja o que for. Eu acho que eu já contei aqui o testemunho de um sujeito que fazia valetas. O trabalho dele era fazer valetas. E aí no final do dia, ele ficava olhando para a valeta que ele cavou, que ele fez, com a enxada assim no queixo. E os outros já tudo em cima do caminhão ficavam observando. E aí quando ele chegava no caminhão, perguntavam para ele, escuta, por que quando você termina de fazer a vala, no final do dia, você fica aí um tempão olhando para a vala, com a enxada no queixo, o que você está fazendo? E aí ele disse assim, eu oro. Eu fico vendo aquela vala que eu fiz e eu oro. Eu digo assim, Senhor, amanhã quando vier o pessoal que vai colocar os canos, e quando eles forem colocar o cano aqui, a tubulação aqui, e eles falarem assim, puxa, essa vala aqui está certinha.
A gente nem vai precisar fazer nada, já está certo, encaixou, ó. Puxa! Eu quero que o Senhor receba esse louvor. Que o Senhor receba isso como louvor. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas obras mal feitas, porque estão pagando mal, não, vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, claro que a Bíblia ensina mais. Mas essas são algumas verdades que já nos dão assim, uma base. Uma meio que teologia bíblica básica do trabalho. E a minha oração é que essas verdades nos ajudem a ver mais sentido no trabalho, ter mais motivação com o trabalho. E assim o nosso fruto do nosso trabalhar seja abençoado pelo Senhor, para a bênção de muitos, para a glória dele e para o nosso bem. Como diz o Paulo, vamos ler juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém.